amados. Graça e paz. É difícil ficar desse lado aqui, hein? Misericórdia, a perna treme. Já me deu dor de barriga ontem. Mas amém. Amados, por que eu fui falar para o Gledson e para a Paula que eu tinha uma carga sobre porta, caminho e alvo? Aí ele chegou e jogou a batata no meu colo aqui, né? Mas a carga, queridos, é sobre porta, caminho e alvo. É um assunto, acho que praticamente a maioria dos irmãos já sabem, fala na apostila de fundamentos, fala sobre isso. Queria relembrar esse assunto com os irmãos, e para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê graça aqui. Se a perna tremer, se a voz tremer um pouquinho, os irmãos têm misericórdia aqui, porque não é fácil ficar desse lado aqui, não. Jesus, misericórdia, mas amém. Atos 2, queridos, 2, 37 e 38. Não sei se o Amadão vai projetar ali. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, amados, foi o dia onde o Espírito Santo, era o dia da celebração do Pentecostes. Vou só contextualizar os amados aqui. E aconteceu que eles estavam reunidos, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. E houve um mover do Espírito Santo e encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E Pedro toma a palavra porque algumas pessoas começaram a zombar e falar assim: como é que esse povo está falando na nossa língua materna? Alguns zombaram, outros ficaram surpresos. Aí Pedro fala assim: olha, o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel ele já tinha dito, que nos últimos dias... querido, obrigado, Deus abençoe seu casamento, viu? Amém, recebe aí, irmão. O profeta Joel havia dito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E Pedro começou a falar sobre isso. E algumas pessoas zombaram, porque era 9 horas da manhã, eles falaram assim: já estão bêbados. E Pedro falou assim: não estão bêbados. Eles estão chapados, né? Como diz o Gledson, estão chapados pelo Espírito Santo, não estão bêbados. E Pedro começa a dizer o seguinte, no versículo 22, ele fala assim: olha, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais, o próprio Deus realizou por intermédio dele essas coisas que vocês estão vendo aqui. E o 23 fala assim: e ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas vocês o mataram e vocês o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. E Pedro começa a falar sobre a vida e obra de Jesus para aquele povo, e aí aquele povo chega e fica impactado com aquela palavra e fala assim: o que nós podemos fazer então para entrar nesse reino? Aí Pedro fala sobre a porta. Pedro fala assim: vocês querem mesmo isso? Existe uma porta para vocês entrarem. Essa porta tem 3 passos, que é arrependimento, batismo e dom do Espírito. Para essa porta vocês vão ter um caminho depois dela. Esse caminho é longo, mas existe um alvo. E esse alvo foi feito, foi o propósito que o Senhor havia estabelecido lá na eternidade. Então eu queria voltar aqui com os amados para entendermos que propósito é esse. Amém, queridos? Gênesis 1, vamos lá. O queridão vai projetar aí. Gênesis 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas.
João capítulo 1, de 1 a 3, no Evangelho de João, ele fala que havia alguém com Deus lá no princípio. Se o Amadão puder ali projetar, João 1, de 1 a 3, o Evangelho diz assim, no princípio, também começa falando assim, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem lembra desse versículo? Catequese. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. De quem João estava falando? João estava falando de Jesus. E Jesus estava lá no princípio, na forma de Deus, criando todas as coisas. Ele e o Pai e o Espírito Santo criando todas as coisas. Amém, queridos? Esse mesmo Jesus que Pedro falou ali, que aquelas pessoas crucificaram e mataram, Jesus estava lá no princípio, antes disso, ele estava lá no princípio, na forma de Deus, criando todas as coisas. Amém, queridos? E olha que algo interessante no livro de Gênesis, que quando Jesus estava na forma de Deus, criando todas as coisas, eu não sei aqui se os pais já tiveram o privilégio de fazer alguma coisa junto com os filhos, coisa pequena. E eu gosto muito de ficar imaginando como que é a cena. No primeiro dia, Deus, junto com Jesus, através de Jesus, Deus cria os luminares. E aquele negócio começa a tomar forma, aquela coisa tremenda. Aí Deus, no final do dia, junto com Jesus, eu imagino a cena, cutuca o filho e fala assim, ficou bom, não ficou? Não é isso que está escrito aqui? E viu Deus que era... No segundo dia, fala que Deus começou a fazer o firmamento e começou a criar outras coisas. Ele chega, olha para o filho e fala assim, pô, filho, deu trabalho, mas ficou bom, não ficou? Eu não sei quem tem esse... Eu já fiz isso com meus guris, né, coisas pequenas, mas a gente para imaginar. E Jesus era assim, estava assim com o Pai. No sexto dia, amados... Eles fazem, eu creio que a sua melhor criação, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Olha o que está escrito lá. E disse Deus, faça o homem a imagem e semelhança. É isso que está escrito ali? Façamos, está na primeira pessoa do plural. Quer dizer que tinha alguém junto com Deus semelhante a ele. Ok? Façamos o homem a nossa... conforme a nossa... Amém? E esse homem domine sobre os peixes, sobre os mares, sobre as aves, sobre os répteis, sobre tudo. Deus cria o homem. Aquilo que Deus criou nos 5 primeiros dias, querido, foi tão tremendo, tão... O que a gente vê aí, algumas pessoas falam assim, foi um Big Bang. Esse Big Bang tem um nome que é o Verbo. Foi ele que criou todas essas coisas. E ele chega e fala assim, esse negócio ficou tão bom que eu vou criar um ser semelhante a nós para dominar sobre isso, para cuidar disso. E ficou bom, não ficou, filho? Ficou, pai, ficou bom mesmo. Modéstia à parte, o negócio ficou bom mesmo. E cria o homem. E Deus cria o homem e dá uma ordem para o homem. Olha, você domina sobre isso. Você vai se multiplicar, eu vou te dar uma ajudadora, e você multiplica e você vai governar esse negócio aí. Qual era o propósito de Deus, amados? Era que o homem enchesse a terra de filhos semelhante a ele. Lá no primeiro, lá no princípio, esse era o desejo do coração do Pai. Amém, queridos? Mas Deus queria que o homem fizesse isso de uma forma natural. Que o homem não fizesse isso de algo forçado. E Deus deu ao homem um negócio chamado livre-arbítrio. Amém? Deus não força ninguém a segui-lo. Deus quer que a gente o siga por livre-arbítrio, por amor. E Deus falou para aquele homem, olha, você pode fazer o que você quiser aí, mas tem uma árvorezinha ali, do conhecimento do bem e do mal, você não come dela não, porque o dia que você comer, você vai morrer. E o que o abençoado do Adão fez junto com Eva? Todo dia, Adão passeava pelo jardim, e Deus deu autonomia para ele. Eu fico imaginando a cena de novo.
Qual era o desejo de Deus com Adão, amados? O que Adão fazia todas as tardes do dia? O Senhor descia lá, ia se relacionar com Adão. Aí Adão chegava e falava assim: pai, que negócio bacana que eu fiz hoje, pai. O que foi, meu filho? Pai, eu vi um bicho assim com uma orelha grande, com uma tromba grande, eu dei o nome de elefante. Quem falou isso para Adão dar o nome de elefante? E Deus falou assim: você está chamando de elefante? Então vai se chamar elefante. Deus tinha prazer, queridos, de estar com Adão. Era o desejo dele. Deus sabia que Adão ia fazer aquilo, porque Deus deu autonomia para Adão, dá nome. Ele viu um bicho lá com uma juba grandona e falou assim: pai, como é que você sabe que aquilo é juba? Pai, eu achei que aquilo tem cara de juba e dei o nome de juba. E deu o nome de leão. Você chama? Eu acho que tem cara de leão. E assim ficou. Amém, queridos? Só que aquele abençoado, um belo dia, todo dia passava em frente àquela árvore. E como diz Tiago 1,13, Tiago fala que o pecado, ele é concebido por causa do nosso desejo. E o desejo vai crescendo. Né? Se o amadão puder colocar aí o texto aí de Tiago. E o desejo vai crescendo. Tiago 1, 14 e 15. Até que aquele pecado dá luz, até que aquele desejo dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Depois de havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Um belo dia, aquele abençoado, junto com aquela abençoada, comem do fruto, e o que acontece com eles? Toda a raça humana, queridos, foi amaldiçoada. Enquanto Adão viveu uma vida dependente de Deus, ele não pecou. O dia que Adão resolveu viver uma vida independente de Deus, ele pecou. A raiz do pecado é a independência. Através dela vem todos os outros frutos do pecado. Vem a desobediência, adultério, a mentira. Mas estava no coração de Adão. Ele falou assim: eu não quero mais depender de Deus. Quero viver independente. Eu não preciso mais dele. E aí o abençoado deixou de ser abençoado e se tornou amaldiçoado. Romanos 3, 12 e 3, 23 fala sobre isso, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e se tornaram inúteis para o propósito. Dá para fazer alguma coisa com algo inútil? Quero fazer um suco de laranja. Dá para fazer um suco de laranja com laranja podre? Dá para fazer um caldo com algo podre? A minha esposa faz um caldo, irmãos. Assim éramos nós, amados. A raça humana se tornou inútil, estragada para o propósito. O propósito ele foi interrompido por causa disso. Amém, queridos? Os irmãos estão comigo aqui? Estou conseguindo ser claro aqui para os amados? Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Vieram os profetas, vieram os reis. Deus até falou assim: olha, Noé, vou trazer um dilúvio aqui, vamos recomeçar, mas não teve jeito, amados. O raio do pecado estava no coração do homem. O pecado precisava ser vencido. E só podia ser vencido se alguém vivesse uma vida completamente dependente de Deus. E aí o que aconteceu, amados? Lembra do verbo? Lembra de Jesus? Filipenses 2, de 5 a 8. Não dá para ler esse versículo sem chorar, né, queridos? João fala que ele era o verbo que se fez carne. João fala que ele era o verbo que estava com Deus, no princípio, fazendo todas as coisas, na forma de Deus. Dá para imaginar o que é estar na forma de Deus? Filipenses 2, de 5 a 8 diz, vou ler nessa tradução aqui: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, vamos parar aqui. Como é que eu consigo entender o que é um Deus? Vamos citar 3 características de um Deus? Ou melhor,
deste Deus, porque os demais não têm isso. Jesus, na forma de Deus, amado, lá na eternidade, ele era onipotente. Tinha todo o poder. Tanto é que ele fez tudo isso que a gente vê aqui. Jesus, ele era onisciente, capacidade de conhecer e saber de tudo. Jesus era onipresente, na forma de Deus. Amém, queridos? E ele, nesta forma de Deus, o que ele fez? Não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Imagina se nós tivéssemos uma dessas características aqui. Nós iríamos abrir mão disso? Hã? Às vezes, por causa de uma caneta, às vezes a gente tem dificuldade de abrir mão, não é verdade? Jesus abriu mão dessas coisas, amado. De ser onipotente, onisciente, onipresente, da sua forma de Deus. Continua aí, queridão, por favor. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus se esvazia da sua forma de Deus. Jesus existiu antes de todas as coisas. O segundo tópico da apostila fala sobre o Verbo eterno que se faz carne humana, se torna um de nós, amados. Quando ele não tinha mais nada para se esvaziar, ele se torna um de nós. E vive como nós. Jesus cresceu como as menininhas aí, ó, no colo de Maria, né, bebezinho. Depois foi crescendo, até se tornar adulto. Cresceu, nasceu num dos piores lugares, num estábulo feito para animais. E o Deus eterno nasce num lugar simples daquele, como homem. E na figura de homem, ele é obediente. Imagina Maria, queridos. Jesus criou Maria, não criou, queridos? E Maria falava assim: Jesus, entra, meu filho, sai desse frio. Você vai pegar uma pneumonia. Ele podia falar assim: Maria não sabe de nada. Eu criei o frio. Eu criei o pulmão. Jesus, está na hora do almoço, meu filho, vem almoçar. Você vai ficar com fome. Maria, você não sabe de nada, Maria. Eu fiz o estômago. Poderia, queridos. Mas o que Jesus fez? Sim, mamãe. Estou indo, mamãe. E foi. E foi obediente. Não só a Maria, mas a José, as autoridades. Amém, queridos? Por que Jesus foi obediente, amados? 1 Pedro 2, 22. Ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2, 22 diz: o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano. Jesus, ele sempre dependeu do Pai. Por que Jesus nunca pecou? Porque ele nunca fez a sua própria vontade. Jesus fazia a vontade do Pai. Amém, queridos? E fazendo a vontade do Pai, queridos, ele teve também fez uma obra tremenda e grandiosa. Atos 10, 38. Eu estou só relembrando aqui os 8 pontos da vida de Jesus, viu, queridos? Que é o fundamento. Pode colocar aí? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era... Amém, amados? E o Verbo se faz carne e habita entre nós e vive uma vida perfeita e irrepreensível, faz obras tremendas e grandiosas. Amém? Não vive para si, mas vive fazendo a vontade do Pai, e ele morre. Aí que o bicho pega. Isaías 53 diz que ele morreu pelos nossos pecados. 53, 5, 6. O Senhor morre pelos nossos pecados. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. Era necessário morrer para vencer o pecado. Mas ele nunca pecou.
Paulo fala em Gálatas que ele se tornou maldito. Ele se fez pecado por nós. Amém? Amém, queridos? E essa morte, ela traz 4 benefícios para a nossa vida. A morte de Jesus, ele nos substituiu. Foi um sacrifício. O justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos. Amém, queridos? A morte de Jesus foi propiciatória. A ira de Deus que estava sobre a humanidade foi satisfeita pela morte de Jesus. Queridos, Deus podia acabar com a raça humana e fazer uma nova. Ele é criador, ele faz o que ele quiser. Mas por causa de Jesus, ele nos inclui novamente no seu propósito. A morte de Jesus foi redentora. Colossenses 1,13, eu sou apaixonado por esse versículo. Coloca aí, amado, Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou de onde, amados? E nos transportou. Onde nós estávamos? Quando Adão pecou, Adão pegou a chave e entregou na mão do diabo. O diabo estava governando esse negócio. Infelizmente. Mas a morte de Jesus foi redentora. Quando ele morre, ele nos resgata do império das trevas. E quando ele nos resgata, ele nos reconcilia. Colossenses 1, continua no 21, versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Antes, nós estávamos como, queridos? Separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. E 22. Mas agora, ele, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, amados? Glória a Deus. Aí eu digo uma coisa para os amados. Qual é o salário do pecado? Queridos, qual foi o pecado de Jesus? Por que Jesus morreu? Que trem de doido é esse? O salário do pecado é a morte, por que ele morreu? O que aconteceu, amados, ao terceiro dia? Não havia como a morte reter Jesus, amados. Não havia como a morte segurar aquele homem. Amém? Lá em Tessalonicenses fala o seguinte, que ele foi justificado em espírito. Isso é um outro tema tremendo. Como é que Jesus, mesmo sendo morto, foi justificado em espírito? Isso dá um nó na nossa cabeça. Ele nunca pecou. Nós sim. O nosso salário é a morte, porque nós pecamos. Mas ele nunca pecou. E não tinha jeito, queridos, ele ficar ali naquela tumba. Amém, amados? E aí ele ressuscita. Atos 2, 24, nós já falamos aqui, vamos só reforçar aqui. Olha o que diz Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém, queridos? Amém? Estão comigo aqui? Glória a Deus. Jesus ressuscita e ele começa a conviver novamente no meio dos discípulos. E ele dá uma ordem para os discípulos antes dele ser exaltado. Ele diz o seguinte, olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho. Pregue esse evangelho que vocês ouviram de mim. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus, amados, depois que ele cumpre esse propósito, acontece algo tremendo com ele. Ele estava falando com os discípulos um dia, Atos 1 fala sobre isso, e de repente, 2 varões de branco ficam ao lado dele e ele começa a subir. E Jesus, ele é exaltado ali. Queridos, deixa eu voltar uma situação aqui. Quando Jesus estava em vida,
João estava batizando. Os irmãos lembram dessa cena? João estava ali no rio batizando. De repente Jesus desce o morro. Aí João dá um grito e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus, não é isso? O que Jesus faz, amados? Jesus podia chegar lá e falar assim, rapaz, eu sou o cara, ele falou que eu sou o Cordeiro. Amado, Jesus chega para João e pede para João batizar. Eu pergunto para vocês, o batismo é para quem? Jesus tinha pecado? João batiza Jesus. João fica maluco ali e fala assim, mas eu não sou digno, não sou nem de desatar a sua sandália. E fala assim, não, mas importa que isso aconteça, João. E aí Jesus é batizado ali na forma de pecador sem ter pecado. E aí acontece algo tremendo naquele momento ali. A palavra diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Aí o pai está lá no trono, ele olha aquela cena e fala assim, não dá. Esse meu filho me surpreendeu. Aí eles ouvem um grito. Houve um estrondo. Os irmãos lembram da frase? Qual é a frase? Eis o meu filho amado, em quem tenho muito... Amado, o pai não aguentou aquilo, queridos. Aquilo foi tremendo. O pai falou assim, não, esse meu filho... Eu sabia que ele ia cumprir, mas desse jeito ele foi além. E aí, queridos, não tinha jeito. Quando Jesus foi exaltado, Filipenses 2, 9, Filipenses fala que depois de Jesus passar por uma humilhação, se esvaziar, ser obediente até a morte de cruz, o que acontece? O Pai o exalta na mais alta posição e lhe dá um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho, nos céus, na terra, e até lá onde estão os carcará, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Jesus é exaltado, queridos. Jesus é glorificado. Tem aquele texto que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Imagina quando Jesus volta para o céu, os anjos estão em festa e começa, levantem, portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, queridos? E ele entra vitorioso, porque ele havia resgatado o propósito que ele tinha feito com o Pai na eternidade, querido. Os anjos estavam em festa, era uma alegria. Eu imagino que deve ter feito lá vários dias de festa. Queridos, eu não consigo imaginar a cena. Eu tento, né, na minha limitada sabedoria. Mas esse texto, quando fala levantai, ó portas, tem até um cântico, né, de Daniel que fala sobre isso, né? Os irmãos lembram? Levantai-vos, ó, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. O Senhor forte e poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas não para por aí, amados. Jesus existiu antes de todas as coisas, só recapitulando. O Verbo eterno que se fez carne humana, teve uma vida perfeita e irrepreensível, fez uma obra tremenda e grandiosa, morre pelos nossos pecados, ressuscita, foi exaltado, mas um dia ele... Por que ele vai voltar, amados? Lembra da porta? Por que Jesus vai voltar, amados? Porque ele vai vir buscar aqueles que passaram pela porta. Amém? Nós vamos falar sobre a porta aqui, mas vamos falar sobre o voltará. Mateus 24, 30. Ele vai voltar, queridos, no seu resplendor, na sua majestade, na sua glória, como Senhor, como poder, como leão.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder. Então se verá, lembra dessa música? O Filho do Homem, os irmãos conhecem? Vindo sobre as nuvens. Eu não consigo cantar, queridos, vamos lá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser. Aleluia. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso é para os jovens que conhecem essa música, né? Amém, amados? E ele vai vir buscar, amados, os que passaram pela porta. Quantos passaram pela porta? Mas ele vai vir buscar a missão Maranata? Também. Na missão Maranata tem irmãos que passaram pela porta. Vai vir buscar a comunidade Base Forte? Também. Tem irmãos que passaram pela porta. Mas ele não vai vir buscar a placa, queridos. Ele vai vir buscar aqueles que um dia se arrependeram. Um dia falaram assim: Senhor, e o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, mudança de mente, de atitude. Alguém que falou assim: Senhor, eu entendi esse negócio aí. Eu entendi que eu estava no império das trevas e que eu preciso dessa salvação. Essa porta é a salvação, amados. O propósito começa com a salvação. Gloriosa salvação. A salvação não é um fim, a salvação é um começo. Amém, queridos? O Senhor precisa nos salvar. O que é a salvação? Colossenses 1,13. Ele nos liberta, nos resgata, nos arranca do império das trevas. Isso teve um preço de sangue. Nós fomos comprados por sangue. Amém, queridos? E isso é a porta. E quando eu entendo isso, eu falo assim: eu quero ter uma mudança de atitude. Eu não quero mais viver nesse império das trevas, eu quero esse reino aí. Eu entendi o sacrifício de Jesus, o que ele era Deus e que ele se humilha, se torna um de nós, vive uma vida perfeita, morre pelo meu pecado. Eu quero viver isso. Aí eu me arrependo. Amém, queridos? E eu não quero só me arrepender, eu quero ser colocado nele, através do batismo. O que é o batismo, queridos? Eu vou mostrar para as pessoas que eu fui batizado? Também. Mas mais do que isso, espiritualmente, quando eu batizo ali, eu estou sendo enxertado, colocado em Cristo Jesus. Amém, amados? Eu estou ligado a Ele e Ele a mim. Por isso que o batismo é fundamental. Ah, irmão, mas eu não estou preparado para batizar. Você não precisa estar preparado, você tem que estar arrependido. Meu irmão, mas eu ainda não consegui me livrar do vício. Não, querido, você vai se livrar do vício quando o Espírito Santo entrar em você. Você precisa só de arrependimento. Você não precisa de mais nada para batizar. Oh, irmão, eu tenho que fazer uma escolinha. Não, você precisa de arrependimento, querido. Quando você se arrepender, você batiza. Amém, amados? Se a gente pegar a história da igreja apostólica, você vai ver que quando a pessoa falava assim: eu quero esse Jesus. O eunuco, quando estava ali na carruagem ali, quando o coração dele inflamou, ele falou assim: rapaz, tem uma água ali, para a carruagem aí. Desceu e falou assim: me batiza aqui, rapaz, eu não quero passar mais um minuto sem estar nesse Jesus, não. Amém, queridos? Essa é a porta. Mas o Senhor sabe, queridos, que é um caminho até o alvo. Amém? E esse caminho é tortuoso. Esse caminho tem pedras, tem espinhos, é estreito. Ele sabe que a gente chegou na porta todo estrupiado, todo arrebentado pelo pecado. Então o que ele faz? Ele fala assim: ó, você não vai estar sozinho, não. Você vai receber uma promessa. E Pedro fala o seguinte: você se arrepende, você batiza e você recebe o
Espírito Santo vai vir sobre você para te ajudar, para que você possa seguir nesse caminho aí. Aí você fala assim, opa, mas eu preciso primeiro te salvar. Não adianta você só vai ser incluído no propósito se você for liberto do império das trevas. Você precisa sair daí, para eu poder cuidar de você. Eu preciso salvar você primeiro. E o Espírito Santo vai te ensinar. Aí eu recebo o dom do Espírito Santo. É na porta, amados. Ai, mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. Então, querido, começa a buscar isso. Já foi dado, já foi prometido. Já está à nossa disposição. Imagina que eu estou debaixo de uma árvore cheia de fruto gostoso, é só esticar o braço e falar assim, Senhor, é meu. Amém, queridos? Tem gente que já está no caminho, o alvo está lá, tem gente que já está, né, tipo um Marquinhos da vida, assim, já está lá na frente, amados. Tem gente que tá, a porta está aqui e tá, né, acabou de passar, tem gente que está no meio do caminho. Tem gente que voltou, infelizmente. Tem gente que andou, mas de vez em quando dá uma olhadinha para trás com saudade do que está por trás da porta. Não é assim, amados? Mas tem gente que já está lá na frente, já está voando. Mas o Senhor fala, vai, segue, o Espírito Santo vai te ajudar. Tem áreas na nossa vida, e aí é onde entra a vida da igreja, queridos. As juntas de discipulado, de companheirismo, de relacionamento, do estar juntos. Né? Por isso que Efésios 4, 11, Paulo tem uma revelação tremenda da vida da igreja. Ele fala assim, olha, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do santo. Tem homens aqui, tem apóstolos aqui, tem aqui, ó, profetas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Continua aí, querido. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e cresça em amor. O Senhor, ele já sabia de tudo isso. Então o Senhor levanta alguns homens com um ministério específico para catatismar, para edificar, para cuidar, para direcionar a igreja. E quem edifica o corpo? A própria igreja. Um relacionamento de juntas, de discipulado, companheirismo, aonde quando eu tiver dificuldade numa área, eu chamar um irmão, que ele me ajuda aqui. Por amor a ele. Ele me amou primeiro, não é isso que está escrito em João 4? Porque tu me amaste em primeiro lugar, eu te amo, Senhor. Então, por amor a ele, eu quero seguir olhando para esse alvo. E aí na caminhada a gente tem ajustar a nossa vida pessoal, nossa relação com Deus, com os irmãos. Tem irmãos que têm dificuldade na área da finança, é no caminho que a gente vai ajeitando isso. Tem irmãos que têm dificuldade, tem problema de caráter, muitas áreas da sua vida. Eu vivia na mentira, no adultério, eu vivia ali. Querido, agora passou, coisas velhas se passaram, agora tem que se fazer tudo novo. Porque o reino de Deus tem uma nova forma de viver. Eu não posso mais viver com os cacuete, com os trimelique do que eu tinha lá no Império das Trevas. Eu não estou mais lá, já saiu, já ficou atrás da porta, eu já tranquei essa porta. Eu tranquei ela pelo lado de dentro e joguei a chave e sumi com a chave, eu não quero mais voltar. Tem gente que tranca e bota a chave no bolso com saudade, misericórdia. É só a graça. Mas, querido, eu preciso prosseguir para o alvo. Qual é o meu alvo? Romanos 8, 29 diz: ao que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Sabe aquele propósito que o Pai tinha feito lá na eternidade? Esse propósito foi resgatado por Jesus. E aí, pela misericórdia dele, ele nos inclui nesse propósito. E hoje nós temos um alvo: sermos uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Amém, amados? Eu preciso seguir para isso. Mas para eu chegar nesse alvo tem um caminho. E esse caminho é onde a gente precisa ajustar a nossa vida. Tem muitas áreas da nossa vida que precisam ser corrigidas, cuidadas, né?
e aonde os pastores nos auxiliam, onde os discipuladores, onde os companheiros, onde a igreja. Por isso, amado, tem gente que chega com problema de maledicência. Querido, o que eu era maledicente, agora eu não sou mais. Querido, eu era mentiroso, agora eu não sou mais. Acabou isso. Eu preciso ser curado, purificado. E olha que coisa tremenda, amados. Já estou encerrando aqui, queridos. Olha que coisa tremenda. Na porta, o Senhor resolve um problema que o pecado causou em nós. Nós éramos condenados ao inferno. Quando eu me arrependo, o Senhor me perdoa, me justifica, e eu sou liberto da condenação do pecado. Amém, queridos? Eu passei pela porta. Aquela condenação já ficou para trás. Amém? Mas há um caminho. E eu ainda preciso ser santificado e ser liberto do domínio do pecado. O pecado ainda está. Eu preciso me tirar essa nhaca do pecado. É no caminho. O próprio Jesus diz lá em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quanto mais eu vou conhecendo a verdade, mais eu sou liberto, santificado. E aí o pecado não vai mais me dominar, amados. Aquele pecado que me dominava quando eu era antes de conhecer a Jesus, agora ele não vai me dominar mais. Porque a palavra vai entrando e vai me santificando e vai me libertando. Isso acontece no caminho, nós estamos num processo. Tem gente que ainda está com algumas coisas agarradas, por isso que precisa da palavra, para ir te libertando, te santificando. Amém, queridos? Mas haverá um dia, ainda nós temos o maldito pecado habitando em nós, porque a nossa carne foi contaminada. Mas haverá um dia que esse pecado não vai mais habitar em nós. Amém? E esse dia, o Senhor vai nos glorificar sem merecermos. Olha aqui que diz Filipenses 3, já estou encerrando mais 2 textos, já vamos orar aqui. Filipenses 3, de 20 a 21. Esse texto é tremendo, amados. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Os irmãos entenderam o que a gente acabou de ler aqui? Deixa eu ler de novo aqui. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os... Os irmãos entenderam? Não vai ter mais fiura, Felipe. Graças a Deus, né? Vai estar todo mundo bonitinho lá. Amados, esse corpo humilhado vai ser transformado. Pensa num trem de doido, gente. Isso é coisa de capixaba, viu, gente? Trem de doido é coisa de capixaba. Olha aqui que João, Epístola de João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Aí eu vou encerrar com esse texto aqui, para nós orarmos. Olha que tremendo, amados. Tremendo esse texto aqui. João 3, Epístola de João, 1 João. Não, 1 João. Olha que tremendo esse texto, ó, queridos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Antes não éramos filhos, mas agora somos filhos. João fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. E que de fato somos. Volta lá, queridos. Volta lá. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Versículo 2. Amados, agora somos filhos. Amém? Quem é filho? Quem é filho? E ainda não se manifestou o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele. E olha o 3, querido. E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Isso é o caminho. Quantos têm a esperança de se tornar semelhante a Jesus? Quantos têm a esperança de um dia o pecado não mais habitar em você e você ter um corpo glorificado semelhante ao dele? Isso não é coisa de doido não, gente. Isso não é coisa de filme não, isso vai ser real, isso vai acontecer. A trombeta um dia vai soar para nós, amados. E quando ela soar, os nossos corpos serão transformados. Amém, queridos? Ou um amém? Glória a Deus, queridos. Ou glória a Deus por isso. Amém, amados. Seremos transformados, queridos. Pode dizer para o seu irmão, seremos transformados. E olha que João diz, e aquele que tem nele essa esperança, se purifica. Quantos têm essa esperança de que um dia o Senhor vai vir te buscar? Purifique a si mesmo, com a palavra. Você está no caminho, querido, não olha para trás não, segue firme. Você já passou pela porta, então segue firme, o alvo está ali. Pergunta para o Marquinhos, que ele já andou mais quilômetros do que a gente. Marquinhos, como é que eu faço para chegar até onde você está? Brincando, viu, querido? Por amor a sua vida. Você é referência para a minha vida. Mas é sério, amados. Como é que eu faço? Senhor, eu quero prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém, amados? Quantos passaram pela porta? Vamos orar? Pedir para o Gledson orar. Eu orar aqui? Misericórdia, Jesus. Marquinho, ora. Vem cá, Marquinho. E quantos não passaram pela porta? De repente você tem a oportunidade hoje. Fala assim, rapaz, eu quero esse trem aí, eu quero passar por essa porta aí. Vamos ficar de pé, amados? Não sei se eu consegui transmitir a mensagem para os irmãos. Dá um pouco, o joelho bate aqui e tal, mas você que passou pela porta, querido, segue firme. Em nome de Jesus. Não desanima não. Quando o desânimo vier, você pede ajuda. O papel da igreja é esse, amados. Edificar a si mesma em amor. Até que todos, ainda Efésios fala, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo. Amém, amados? Por isso que a igreja é chamada de família, para nos ajudarmos, para nos suportarmos. Marquinhos falou isso semana passada, né, Coríntios 13, né? O amor tudo suporta, né? Troca o amor pelo seu nome. É isso que a igreja precisa viver. O caminho não é fácil. Nós estamos recebendo muito dardos inflamados do maligno pela mídia, por essa situação que o Brasil está vivendo hoje em dia, com essas questões aí de quebrar os paradigmas de família, né? Quantas pessoas estão aí usando a mídia para tentar destruir a família, o propósito da família, né? Quebrar. Então, nós precisamos continuar prosseguindo para o alvo. Se você passou pela porta, queridos, segue firme em nome de Jesus. E você que não passou pela porta, tem a oportunidade hoje de passar. Amém? E entrar nesse reino de doidos, de malucos por Jesus. Ele merece, merece. Ele é o Senhor. Amém, querido? Aqui, tem um amadão aqui que está querendo passar pela porta aqui, ó. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, vamos orar aqui. Vamos orar pelo Isaac. Glória a Deus. A salvação, amados, é o início de tudo isso na vida do Isaac. O Senhor está tirando o Isaac de lá e trazendo para cá, através dessa tremenda salvação. O Isaac vai precisar da igreja, porque o caminho não é fácil. Com certeza, assim como Isaac,
assim como nós, o Isaac tem muitas coisas que ele precisa de ser alcançado. Quem aqui chegou no reino de Deus perfeitinho? Quem aqui chegou no reino de Deus não precisando ser cuidado? O Isaac vai precisar de cuidado, querido. Assim como nós. Nós estamos aqui, Isaac, há anos. Vou te animar, viu, querido? E até hoje a gente precisa de cuidado. Até hoje. Até hoje. Mas a gente está seguindo. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu esperança. Amém? Pai, obrigado pela vida do Isaac.